Nessa hora eu quero chamar para cá uma menina que desde muito cedo teve um encontro forte com o Espírito Santo e ela tem levado sua família, amigos e até traficantes a conhecer o amor do Senhor. E eu quero que a gente receba com muita alegria aqui então, Luana Teixeira! Tudo bem, Luana? Tudo jóia. É muito legal te receber aqui. Já te recebi aqui uma outra vez, quando você trouxe aqui um outro fruto do seu trabalho, assim, para o Senhor, que é o Jason. Não é isso mesmo? É. Jason se converteu através da sua vida, você foi um dos instrumentos que Deus usou, mas você desde muito novinha teve, assim, a mão de Deus com você, não é? Você foi batizado no Espírito Santo muito cedo. Como é que é isso? Eu tinha 8 anos, aí tinha uma moça sempre chamada Lana. Ela subia pegando as crianças para levar para a igreja. E eu tinha 2 amiguinhos que eram da igreja, eles sempre me chamavam, Luana, vamos para a igreja? Eu falava, ah, não, eu sou de outra religião e tal. Mas aí, nesse dia, tinha um culto de criança, né? Tinha pipoca, tinha bala. Aí eu peguei e fui pro culto. E aí eu comecei na igreja, comecei a gostar. E aí, no outro culto de crianças, eles fizeram um apelo. E aí eu aceitei Jesus. E daí em diante, nunca mais saí da presença do Senhor. Aí eu comecei a ver esse negócio, né, de ser batizado com o Espírito Santo, de receber o poder de Deus. Eu pensei, nossa, Deus, eu quero isso. Aí eu comecei a orar e foi num domingo de manhã eu fui batizada com o Espírito Santo. Com 10 anos? Foi com 10 anos. Sabe o que eu acho legal? Muitas vezes a criança é mais aberta para o que Deus tem para fazer, às vezes, do que um adulto, né? Porque recebe com mais simplicidade, não parece, Luana? Você aceitou Jesus com 8, com 10, ele te encheu do Espírito Santo. É. Simples, né? Assim, como diz a música lá do Thales, a gente é que complica tudo. É verdade. Não é mesmo? Mas aí você logo viveu um momento difícil, que foi o divórcio dos seus pais, né? Eles se divorciaram e fruto disso você foi morar com os seus avós. Não é isso? Aí mudou toda a sua história de vida, né? Seus pais eram cristãos, não? Não, meus pais não eram cristãos. Aí quando eu me converti, eu consegui levar eles para a igreja, eles aceitaram Jesus. Mas aí com o divórcio, assim, eles se afastaram e eu acabei não morando com minha avó. E meus avós também não eram cristãos. Não eram cristãos. Mas você dentro da casa, uma pessoa cheia de Espírito Santo é um negócio complicado, né? Não cala a boca, não fica quieta. E você então foi ali falando do amor de Deus para os seus avós sempre, não é isso? Fui. E aí meus avós não eram cristãos e eles bebiam muito. Muito mesmo, assim. Eu lembro de acordar sempre acordar e não ter imagem do meu avô são, porque eu acordava e ele já estava bêbado já. E eu chegava da igreja e eu sempre ia no quarto dele ver se ele estava lá, porque às vezes ele costumava beber e cair na rua. Então a gente ficava muito preocupada. Eu sempre chegava da igreja, a primeira coisa que eu fazia no quarto dele ver se ele estava lá. Senão você ia buscar. É. E aí, assim, falar do amor de Deus dentro de casa para pessoa é difícil. Então eu tive que viver. E aí, assim, tudo que a minha avó reclamava que eu fazia, eu tive que começar a mudar para ver se ela via Deus na minha vida. Ou seja, a Bíblia, essa é a frase do Billy Graham, né? A Bíblia que o não cristão lê é o comportamento do cristão. Não é isso mesmo? Eles não vão ler essa Bíblia de papel, eles vão olhar o comportamento do cristão e vão para ver se realmente a gente segue Jesus ou não. E aí você conseguiu levar o seu avô a Jesus, Consegui. mas foi no leito de morte, foi assim mesmo? Foi. Eles, né, todo mundo, até o pessoal da igreja, eu achava engraçado que quando eu ia desabafar, às vezes conversar com o pessoal da igreja, eles falavam, não, Luana, mas sua família, que ela ali é difícil, viu? Sua avó... Não tem jeito. Eles mesmo. Eles falavam que era complicado. E aí teve até uma célula lá em casa, mas meu avô se trancava no quarto, não participava, né? Mas aí quando ele estava assim, ele foi para o hospital e quando ele estava assim para morrer, aí a pastora foi lá e fez o apelo e ele confessou o Senhor Jesus. Sua avó também, não é Minha isso? avó também. Depois, a minha avó falava assim, olha, eu vou na sua igreja se você for na minha. E ela ia, né, numa igreja católica. Eu falei assim, tudo bem, eu vou. E aí eu fui com ela e ela foi um dia na minha e tal. E eu fiquei, né, vovó, vamos na igreja, tem um encontro que é muito bom e tal. E aí, através da célula, ela começou a ir na igreja.
né, voltou, eu descobri que antes dela ser casada, ela foi batizada, ela era evangélica. Eu descobri só depois que ela voltou para a igreja. E aí agora ela tá firme na igreja. E a primeira, né, que as pessoas falavam que era mais difícil de vir para a igreja, foi a primeira a vir. Deus é que sabe o coração das pessoas. Agora, ela chegou a te proibir aí de ir nos cultos. Foi. Ela chegou e falou que você não pode, usava desculpa assim, não, aqui perto de casa é perigoso, tem tráfico de drogas, tem ponto de droga aqui perto, você não pode ir, senão você vai morrer. Tem. Aí, o que você começou a arrumar? Porque você é meio doida, né? Sabe que eu tô com medo? Quem tá assistindo nós aqui não tá conseguindo ver, porque assim, você é muito simpática, você tem um sorriso, mas quem te olha assim e fala assim, gente, mas ela é assim tão calminha. Essa menina pôs o terror lá no bairro lá, você ganhou para Jesus traficante? Como é que é isso? O povo tá envolvido com droga? Foi assim, a minha rua estava assim muito complicada. Como eu aceitei Jesus desde criança e ninguém da minha família era crente, eu sempre fui para a igreja sozinha. E aí na hora de voltar, eu ficava na porta da igreja esperando alguém que morava perto da minha casa. Posso voltar com você e tal? E sempre voltava com a pessoa. Mas aí do meu morro para descer, eu sempre vinha sozinha. E o Jason, assim, né, era traficante de drogas e a rua estava muito complicada, era polícia lá todo dia, era muita gente, né, que fumava, e eles fumavam no meu portão. Às vezes eu tinha que chegar e pedir licença para me poder entrar na minha casa, e minha avó começou a falar, Luana, hoje eu não quero que você vá na igreja. Ah, não, Luana, não vai na igreja não. Eu falei, gente, porque só quando nos atinge é que a gente toma alguma providência, né? Aí eu ouvi um testemunho, pastorado, ele falou assim que a rua da igreja era a pior rua que tinha, que ele pegou um galão de óleo, julgou lá na rua e profetizou que aquela seria a melhor rua do bairro, e num culto só converteram 10 traficantes. Aí eu falei assim, vamos ver se isso funciona, né? Aí peguei meu olhinho de unção, fui lá, jogou na rua? Joguei na rua. Mas tá vendo? É doido. Joguei na rua, ungi uns portão lá. Só bem perturbada que traz aqui nesse programa. Essa ovelhinha aqui também, né? Aí, Saula, né? Eu vou arrumar um nome melhor pra ela. Nome melhor? Qualquer nome é melhor. Ixi, vai ter que fazer Moriá agora. Faz uma inscrição aí, pastora Zenete. Aí eu fui lá, ungi o portão e falei assim, não aceito isso. E orei lá na rua e falei, essa rua vai ser a melhor rua do bairro. E eu profetizo que o Jason vai se converter ao Senhor Jesus e tal. Aí quando deu um dia, eu fiquei sabendo, o pessoal da minha casa falou assim, eu acho que o Jason tá indo na igreja. Aí eu falei, uai, como assim? Ele falou que um dia ele acordou com vontade de ir na igreja. Aí eu não acreditei, eu tive que ir lá contar pra ele que eu tinha orado pela vida dele, né? E Deus, assim, transformou ele radicalmente. No começo, as pessoas da rua não acreditavam, falavam assim, isso é fácil, isso vai passar, ou ele tá usando escondido, ele vai voltar a vender porque ele ficou desempregado, não tinha dinheiro. Ele falou, ele vai voltar a vender com certeza, e ele nunca mais voltou. E ele ficou... E eu já entrevistei o Jason aqui, a vida dele transformada, e Deus usou você, sua oração, para mudar essa história. Outra loucura também, você é uma menina que sempre, pela sua condição financeira simples, estudou em escola pública, né? Mas você falou que Jesus, ó, eu não tenho condição não, mas eu tenho condição. No Senhor eu tenho condição. Foi. E você fez o que você arrumou? Eu falei assim, Deus, o que vamos fazer depois do ensino médio, né? Aí eu fiquei querendo fazer psicologia. Eu falei assim, mas veio no meu coração, eu quero fazer na UFMG. Na UFMG, não é qualquer lugar não, gente. Eu falei, Deus, eu não aceito. Aí eu queria fazer um cursinho, né? Aí meu pai falou assim, Luana, não posso pagar. Aí eu falei, então tá, eu vou estudar. Aí eu falei, mas e aí? Aí Deus providenciou os materiais pra mim. Uma prima minha, ela me emprestou assim do nada. Eu fui lá na casa dela, levar um bombom pra ela, ela falou assim... Eu nem sabia, ela falou assim, eu fiz o cursinho, tem uns materiais aqui, você quer? Eu falei, de Deus. Pra você estudar? Pra mim estudar. O povo hoje tá correndo estudar com força. Sabe o que o povo faz hoje? Quem estuda não tem tempo pra ganhar dinheiro. É a frase que os energúmenos estão falando aí. Não, pra mim é justamente o contrário, né? Quem estuda, Você não tinha nem o dinheiro pro material, não, nem condições de pagar a faculdade. Não. Aí sua prima te deu o material, você fritou estudando aonde? Com o professor, em cursinho? Não, não, em casa mesmo, com Deus. Eu falava, ai Deus, eu não tô entendendo isso aqui, Deus me ajuda. E ia orando, e orava, estudava, o que eu não entendia eu perguntava pra Deus, perguntava pros meus colegas, e falava assim, se eu não souber fazer isso aqui na hora da prova, a culpa vai ser sua, vocês podem me explicar isso aqui. Meu Deus. E aí eles foram, e aí eu fui estudando, e Deus me abençoou que... Você tá no UFMG hoje fazendo escola? Chupa! O bando de burro! Né? Aqui, ó, a escola pública tá lá dentro, estudou até que período?
Segundo período. E o pessoal não acreditava, não. Tem cliente pra você aqui dentro, aqui demais da conta. A gente que tá aí doente. Já atendi meus primeiros semana passada. É mesmo? Já. Menina, você com esse sorriso, com essa unção, com essa coragem de enfiar no meio de traficante, e agora capacitada, psicóloga, eu quero ser seu amigo, quero caminhar perto de você. Vamos fazer uma oração por pessoas que estão agora nos assistindo e se sentindo assim, tá tudo contra mim. Eu sou pobre, meus pais divorciaram, eu não tenho condições de nada, eu moro numa rua difícil, minha situação... Você não importou com nada disso, você está sentado aqui agora sendo entrevistada, caramba. Não é verdade? Então, eu queria que você fizesse essa oração. Você pode orar? Amém. E abençoar jovens assim? Vamos olhar para aquela câmera ali, você faz essa oração em nome de Amém. Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, eu quero te pedir, Deus, para que o Senhor olhe agora por essas pessoas, Deus, que não se acham capacitadas, Deus, que enterraram seus sonhos, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que alcance a vida dessas pessoas e o coração e mostre, Deus, que o Senhor é o Deus que pode fazer o que deseja o nosso coração se nós te amarmos, Deus. Pai. E em nome de Jesus eu te peço, Deus, que nós venhamos aprender a te amar acima de todas as coisas, Deus, Senhor. Porque quando isso acontecer, Deus, o que nós desejarmos, o Senhor, de acordo com a tua vontade, vai realizar nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Luaninha linda, então é o seguinte, antes de você ir embora, você vai responder para mim a pergunta mais doida. Luana Teixeira, estudante de psicologia, nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para deixar de ser acomodado e orar. Nossa! Soco nos olhos, Luaninha. Deus te abençoe demais. Eu quero seu telefone para mim, que eu estava aqui agora orando, Jesus falou um negócio comigo aqui, eu quero estar perto de você. Você é uma bênção. E eu quero seu contato. E esse povo que está assistindo aí devia também... Fala um contato seu. Isso ali é contato seu que está aparecendo ali? Né? Meu e-mail. É e-mail. Aí, ó, pode entrar em contato já, para casar, para pregar, para testemunhar, para ganhar traficante para Jesus, para tirar você da depressão, com essa cara que você tá ruim aí. Amém? Obrigado, querido. Deus te abençoe. Me dá um abraço aqui.